Era uma vez, nos primórdios da existência, quando o sopro divino deu vida a Adão, formado do pó da terra. Dele, então, surgiu Eva, moldada de sua própria costela, estabelecendo assim a primeira união e o alvorecer da humanidade. Este ato não foi apenas o início da vida, mas o começo de uma profunda relação entre o Criador e sua criação, desenhando o cenário para a vasta tapeçaria da história que se desdobraria. No Jardim do Éden, onde Adão e Eva viveram seus primeiros dias, a vida florescia, e dali nasceram seus filhos, entre eles Caim e Abel, dois irmãos que cresceram em um mundo de pureza ainda intocada, mas prestes a enfrentar as primeiras e desafiadoras provações. Caim dedicou-se à terra, um agricultor em sua essência, enquanto Abel, com um coração atento, tornou-se pastor, zelando por seus rebanhos. Com o tempo, a devoção os impulsionou a fazer ofertas ao Criador, uma expressão de gratidão. Caim trouxe frutos da terra, enquanto Abel, com sinceridade, apresentou o melhor de seu rebanho, as partes mais valiosas de suas ovelhas. A oferta de Abel, refletindo sua dedicação e excelência, foi vista com favor. Contudo, a oferta de Caim não encontrou a mesma aceitação, e a razão exata para essa diferença, embora não detalhada, é interpretada como uma questão de atitude e da qualidade do presente oferecido. Esta distinção gerou em Caim um profundo descontentamento e uma ira que se transformou em inveja e rancor contra Abel. O Criador, percebendo a tormenta emocional de Caim, alertou-o sobre o perigo que sua raiva representava. O pecado estava à porta e Caim precisava dominar seus sentimentos para não ceder à tentação. Essa advertência tinha como propósito prevenir que Caim se entregasse ao pecado, oferecendo-lhe a oportunidade de arrependimento e mudança. Consumido pela ira e pela inveja, Caim chamou Abel para o campo, um lugar isolado. Ali, a tensão entre os irmãos escalou, e Caim, num ato de violência, atacou e tirou a vida de Abel. Este foi o primeiro registro de morte na história da humanidade. Um evento que introduziu uma nova dimensão de pecado e sofrimento ao mundo, recém-criado. Após o trágico ato, o Criador confrontou Caim sobre o paradeiro de Abel. Caim, tentando esconder seu crime, respondeu com indiferença: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" Sua resposta não apenas revelava sua tentativa de escapar da responsabilidade, mas também sua falta de arrependimento. Conhecendo a verdade, o Criador revelou a Caim as severas consequências de sua ação. Ele seria amaldiçoado, um errante na terra, incapaz de cultivar o solo que antes lhe era sustento. A vida de agricultor que Caim conhecia estava arruinada. A reação de Caim à maldição revelou sua angústia e medo do futuro. Ele temia vagar sem propósito e sem proteção, com a preocupação de que alguém pudesse encontrá-lo e vingar a morte de Abel. Em resposta a esse temor, o Criador pôs um sinal em Caim, um propósito de protegê-lo de qualquer vingança, garantindo que ele não fosse morto por outros, mesmo diante de sua maldição. Após essa interação, Caim se afastou da presença do Criador e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. A narrativa menciona que Caim conheceu sua esposa e com ela teve um filho, Enoque. Além disso, o versículo destaca que Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho. A construção da cidade marca um ponto importante na narrativa, representando o início do estabelecimento de comunidades humanas. Contudo, é neste ponto que as dúvidas surgem. O texto não oferece detalhes explícitos sobre como ou quem Caim conheceu como esposa. Em Gênesis 4:17, a informação é apenas que Caim conheceu sua mulher. A possibilidade de outros seres humanos existirem na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel,
É uma interpretação que busca preencher as lacunas da narrativa e lidar com a expansão da população. O medo de Caim ser morto por outras pessoas e a marca do Criador, conforme descrito, levantam questões significativas sobre a presença de outros seres humanos além da família inicial. Em Gênesis 4,14, Caim expressa: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me achar me matará. Este temor indica a existência de uma população considerável, suficiente para que Caim se preocupasse em ser encontrado e punido. No versículo seguinte, o texto sagrado diz: Então disse o Senhor: Não assim. Qualquer que matar a Caim, 7 vezes será vingado. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o encontrasse. Essas evidências sugerem que, no contexto da narrativa, a terra já poderia estar habitada por uma população mais ampla além da família de Adão e Eva. A preocupação de Caim e a intervenção divina para protegê-lo indicam uma presença humana, além dos personagens centrais, sugerindo uma população significativa e distribuída. Uma das interpretações menos aceitas sugere que, além da família de Adão e Eva, o Criador poderia ter criado outros seres humanos de forma independente. Defensores dessa teoria argumentam que, para explicar a rápida multiplicação da população humana descrita na Bíblia, seria necessário um número significativo de indivíduos, algo difícil de alcançar apenas com os filhos e filhas de Adão e Eva. Essa interpretação busca reconciliar a narrativa bíblica com evidências arqueológicas e antropológicas que apontam para comunidades humanas mais extensas na antiguidade, como sociedades complexas e vestígios de habitação humana datados de períodos iniciais. No entanto, é crucial notar que essa interpretação permanece especulativa e não é explicitamente respaldada pelo texto bíblico. A narrativa de Gênesis se concentra na história da família de Adão e Eva, sem fazer menção direta a outros grupos humanos contemporâneos. A Bíblia não oferece detalhes adicionais sobre a criação de seres humanos fora do escopo da família primordial, limitando a discussão a um relato mais focado. Portanto, enquanto essa teoria tenta alinhar a narrativa bíblica com descobertas científicas, ela não é confirmada pelo texto sagrado e permanece uma hipótese debatida entre estudiosos. Por outro lado, a teoria mais aceita é que Caim pode ter se casado com uma irmã ou sobrinha, com base nas práticas culturais e no contexto da época. O texto sagrado, em Gênesis, não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. Em Gênesis 4:1, Eva menciona: Alcancei um varão com o auxílio do Senhor, referindo-se a Caim, mas não há uma declaração semelhante após o nascimento de Abel, o que sugere que outros filhos poderiam ter nascido entre esses eventos. Essa ausência de menção explícita a outros filhos e filhas entre Caim e Abel levou alguns estudiosos a especularem que Adão e Eva tiveram uma descendência mais extensa. A compreensão cultural e histórica da época indica que as famílias frequentemente eram grandes, e a falta de uma restrição específica no texto sagrado permite a possibilidade de que Caim tenha se casado com uma irmã ou parente próxima. Essa interpretação é reforçada pela referência a outros filhos e filhas de Adão e Eva em Gênesis 5:4, após o nascimento de Sete, que afirma: Adão teve filhos e filhas. Essa menção sugere uma descendência mais ampla além dos filhos mencionados individualmente. Assim, o texto bíblico não limita a proliferação de Adão e Eva apenas a Caim, Abel e Sete, permitindo uma interpretação mais abrangente sobre a extensão de sua família.
Na ausência de uma população significativa fora da família de Adão e Eva, a ideia de que Caim se casou com uma irmã surge como uma explicação plausível para a continuidade da linhagem humana. No contexto cultural e temporal da narrativa, o casamento entre irmãos ou parentes próximos era considerado aceitável e até necessário para a propagação da humanidade. Essa interpretação é coerente com as circunstâncias únicas descritas no texto sagrado, que não proíbe explicitamente o casamento entre irmãos no estágio inicial da história humana. Ao contrário, a Bíblia apresenta diversos exemplos de casamentos entre parentes próximos. Um exemplo notável é o caso dos filhos de Noé após o dilúvio. Noé e sua esposa, juntamente com seus filhos Sem, Cam e Jafé, eram os únicos sobreviventes para repovoar a terra. Os filhos de Noé tiveram que casar-se entre si ou com suas irmãs, dada a ausência de outras pessoas disponíveis. Outro exemplo importante é o casamento de Abraão com Sara, sua meia-irmã. A narrativa em Gênesis 20:12 confirma que Abraão e Sara compartilhavam o mesmo pai, sendo meio-irmãos. Nessa época, casamentos entre parentes próximos, como meio-irmãos, eram aceitos e frequentemente necessários para manter a continuidade da linhagem familiar. Isaque, filho de Abraão, também seguiu essa prática ao se casar com Rebeca, sua prima de primeiro grau. O casamento entre primos era comum e refletia as normas culturais da sociedade antiga. Da mesma forma, Jacó, neto de Abraão, casou-se com suas primas. Esses casamentos, embora possam parecer incomuns hoje, eram normas estabelecidas na cultura e no contexto histórico da época. É crucial notar que as leis que proibiram o casamento entre parentes, como descritas na lei mosaica, foram estabelecidas muito tempo depois desses eventos, cerca de 2.500 anos após a criação de Adão e Eva. Essas leis, que fazem parte da aliança dada a Moisés, estabeleceram padrões éticos e sociais mais restritivos, refletindo a evolução das normas culturais e a necessidade de manter a saúde genética e a ordem social em uma sociedade mais complexa. A narrativa bíblica frequentemente se concentra nas histórias de Caim e Abel, dois dos filhos mais conhecidos de Adão e Eva. É interessante como as tradições judaicas e cristãs, em muitas ocasiões, acabam por deixar de lado as histórias de personagens secundários, dando mais destaque às narrativas mais dramáticas. Essa tendência, por vezes, obscurece a presença e as vidas dos outros filhos e filhas dessa primeira família da humanidade. Isso cria uma lacuna na compreensão das experiências e destinos dos demais membros da família, cujas vidas também desempenharam papéis significativos na construção do tecido da história humana. Apesar de Gênesis 5:4 mencionar que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim e Abel, a ausência de nomes específicos na Bíblia para essas filhas contribui para que suas histórias sejam marginalizadas, mantendo-as no anonimato, enquanto Caim e Abel assumem papéis centralizados. Por outro lado, é perfeitamente compreensível que o texto sagrado não consiga abordar a vida de todos os personagens. É praticamente impossível descrever a vastidão de informações, desde a criação do mundo até o fim dos tempos, em um único livro. Nesse sentido, surgiram livros secundários, como o Livro dos Jubileus, que, embora não seja amplamente reconhecido, emerge como uma fonte alternativa que explora detalhes sobre algumas figuras menos conhecidas, incluindo as filhas de Adão e Eva. Essas personagens, por assim dizer, esquecidas, proporcionam uma perspectiva mais ampla sobre a extensa descendência do primeiro casal. No entanto, é fundamental ressaltar que o Livro dos Jubileus é considerado apócrifo, ou seja,
não faz parte oficial do cânon da Bíblia judaica ou cristã. Em termos simples, ele não é considerado uma escritura inspirada pelas principais tradições religiosas, principalmente devido à falta de consenso sobre sua autoria e origem, além de interpretações que divergem das versões mais aceitas. Mesmo assim, a relevância histórica do livro dos Jubileus não pode ser subestimada. Ele oferece uma visão única dos eventos narrados em Gênesis, especialmente aqueles relacionados à criação do mundo, Adão e Eva e outros personagens do Antigo Testamento. Seu apelido de Pequeno Gênesis reflete sua ligação direta com os acontecimentos e figuras descritos no livro de Gênesis. Este livro apócrifo oferece uma interpretação aprofundada da história, indo além do que é encontrado na Bíblia, incluindo a menção dos nomes das filhas de Adão e Eva e a descrição de suas vidas. Essa narrativa é especialmente significativa para algumas comunidades judaicas e cristãs que buscam compreensões adicionais sobre eventos importantes do Antigo Testamento. Ao investigarmos o livro dos Jubileus em busca dos nomes das filhas de Adão e Eva, encontramos as figuras de Quelima e Azura, identificadas como esposas de Caim e Sete, respectivamente. Em Gênesis 4, 16, 17, lemos: Caim retirou-se da presença do Senhor e estabeleceu-se na terra de Nod, a leste do Éden. Caim coabitou com sua esposa e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Posteriormente, Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, nomeando-a em honra ao seu filho. Em algumas tradições judaicas, Quelima, também conhecida como Avã, é reconhecida como esposa de Caim, o primogênito de Adão e Eva. Embora seu nome não apareça na Bíblia, é mencionado em textos apócrifos, como o livro dos Jubileus. A etimologia de seu nome, associada ao hebraico ou fenício, sugere significados como vício ou potência. Como esposa de Caim, seu nome pode simbolizar a influência que ela exerce na linhagem iniciada pelo primogênito de Adão e Eva. Ao mesmo tempo, a conotação de vício pode refletir os desafios e adversidades enfrentados por Caim e Quelima em suas vidas após o exílio. Caim encontrou Avã, e a narrativa destaca que ele fundou a cidade de Enoque, nomeando-a em homenagem a seu filho. O livro dos Jubileus também menciona essa cidade como uma das realizações de Caim após o trágico incidente envolvendo Abel. Ao ser apresentada em paralelo a Caim, Avã surge como um elo essencial na linhagem, tornando-se uma figura central em eventos significativos após o banimento de Caim devido ao assassinato de Abel. Embora seja verdade que os textos da Bíblia Sagrada não identifiquem a esposa de Caim, nem revelem sua origem, ao percorrer Gênesis até o momento do banimento de Caim e seu encontro com a mencionada mulher, poucos personagens são citados, incluindo Adão, Eva e seus irmãos Abel e Sete. No entanto, é importante considerar que quando Caim se uniu a Avã, a terra provavelmente já estava bastante habitada. Nesse ponto da história, certamente havia mais do que apenas 5 indivíduos, incluindo outras mulheres além de Eva. Algumas sugestões indicam que a esposa de Caim poderia ser uma sobrinha dele, filha de Sete. Essa ideia se baseia no longo período desde o exílio de Caim na terra de Nod até seu encontro com Avã. Alguns teólogos admitem que esse espaço de tempo durou cerca de 300 anos. Durante esse intervalo, estima-se que o número de filhos e filhas de Adão era superior a 50, e o número de filhos de Sete ultrapassava 20. No texto sagrado, outro aspecto intrigante das primeiras gerações é a longevidade dos personagens antediluvianos. Esses patriarcas viveram vidas extraordinariamente longas, desafiando nossas noções modernas sobre a duração da vida humana.
Esse fenômeno é particularmente evidente nas genealogias descritas em Gênesis, onde vemos figuras como Adão, Sete e Matusalém vivendo por centenas de anos. A vida desses personagens oferece um vislumbre fascinante das condições e das possibilidades da antiguidade. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos, de acordo com Gênesis 5:5. Seu filho Sete, que nasceu após a morte de Abel e foi uma figura crucial na continuação da linhagem humana, viveu 912 anos, conforme Gênesis 5:8. Enos, neto de Adão, viveu 905 anos, como registrado em Gênesis 5:11. Esses exemplos mostram que, durante os primeiros dias da humanidade, a longevidade não era uma exceção, mas sim a norma. Matusalém, o avô de Noé, é conhecido por ter vivido 969 anos, o que o torna a pessoa mais velha mencionada na Bíblia, em Gênesis 5:27. Várias teorias tentam explicar essa longevidade excepcional. Uma das explicações propostas é a ideia de um ambiente primordial perfeito, onde condições climáticas, atmosféricas e ambientais poderiam ter contribuído para uma vida mais longa. Segundo essa visão, a atmosfera da Terra, antes do dilúvio, poderia ter oferecido uma proteção adicional contra radiações nocivas e outros fatores que normalmente contribuem para o envelhecimento. Outros estudiosos sugerem que a genética dos primeiros seres humanos era diferente e mais robusta, permitindo uma vida mais longa. Além disso, algumas interpretações apontam para mudanças divinas ou mudanças nas leis naturais após o dilúvio. Segundo Gênesis 6:3, o Criador declarou: "O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. No entanto, os seus dias serão 120 anos. Esta declaração pode indicar uma redução planejada na longevidade humana após o dilúvio, o que corresponderia à diminuição gradual da duração da vida observada nas gerações seguintes. Após o dilúvio, as idades dos personagens bíblicos diminuem significativamente. Abraão, por exemplo, viveu 175 anos, conforme Gênesis 25:7, e Moisés, um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, viveu 120 anos, como descrito em Deuteronômio 34:7. Essa diminuição progressiva pode ser atribuída a várias mudanças. Uma explicação comum é que a alteração nas condições ambientais após o dilúvio teve um impacto significativo na longevidade. Outro fator pode ser o declínio gradual da qualidade genética das gerações subsequentes devido aos casamentos consanguíneos. A diminuição da longevidade também pode refletir mudanças nos planos divinos e nas condições da humanidade. Alguns estudiosos acreditam que o Criador ajustou a longevidade humana para adequar-se aos novos tempos e às novas realidades do mundo pós-diluviano, onde a necessidade de vidas tão longas tornou-se menos relevante. Podemos concluir que, quando Caim considerou se casar, havia várias irmãs e sobrinhas disponíveis, o que não tornou difícil para ele encontrar uma esposa consanguínea. Essa prática de casamentos entre parentes próximos, como já mencionamos, persistiu por um longo período. Somente tempos depois, com o aumento significativo da população, a proibição de relações sexuais entre parentes próximos foi estabelecida com o objetivo de prevenir consequências negativas, como o risco de defeitos genéticos e problemas de saúde resultantes do acasalamento consanguíneo. O texto sagrado deixa claro que toda a humanidade descende de Adão e Eva, e qualquer teoria contrária carece de fundamentação. Como está expresso em Atos 17:26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar.
Esta perspectiva esclarece a dinâmica dos relacionamentos na época e a formação da humanidade a partir de um único casal original. A outra filha de Adão e Eva, detalhada no livro dos Jubileus, conhecida como Azura, é reconhecida como a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sua associação simbólica com o céu azul ou lápis lazuli insinua uma pureza celestial, e seu nome é um reflexo da singularidade que ela representa na narrativa. Como esposa de Sete, Azura influencia diretamente a continuidade da linhagem justa, contribuindo para a preservação das virtudes e valores desejados na genealogia bíblica. Vale lembrar que Sete nasceu após a morte de Abel. Eva acreditava que ele fora designado pelo Criador para estabelecer uma nova descendência em substituição a Abel, morto por Caim. De acordo com essas tradições, Azura foi inicialmente a esposa de Abel e tornou-se viúva após sua morte. Logo depois, ela se casou com Sete, e dessa união surgiram descendentes notáveis. Sete é um personagem-chave na genealogia e desempenha um papel significativo na continuidade da linhagem justa após o tumultuado episódio envolvendo Caim. Sua união com Azura resultou em contribuições que moldaram eventos-chave no texto sagrado. Entre os filhos de Sete destaca-se Enos, cujo nome significa homem frágil. Enos é reconhecido por ter sido o primeiro a invocar o nome do Senhor, estabelecendo uma conexão espiritual que se tornaria uma prática central nas tradições religiosas subsequentes. Além de Enos, Enoque, filho de Sete, figura como uma das personalidades notáveis dessa linhagem. Enoque é conhecido por sua excepcional proximidade com o Criador, a ponto de andar com Deus, segundo o relato bíblico. Sua vida de retidão e comunhão direta com o divino destaca-se como uma contribuição singular, representando um exemplo de devoção que transcendeu sua época. Devido a esses fatores, Enoque foi um dos únicos seres humanos que não experimentou a morte. Ele foi arrebatado para junto do Criador. No entanto, uma das contribuições mais marcantes da descendência de Sete é Noé, o construtor da arca durante o dilúvio. Noé, filho de Lameque e neto de Sete, foi escolhido pelo Criador para preservar a humanidade e a diversidade das criaturas durante o cataclismo. Sua obediência e fé, registradas na narrativa do dilúvio, delineiam a importância da linhagem de Sete na concretização dos planos divinos para a redenção da humanidade. Cada indivíduo dessa linhagem desempenhou um papel crucial na construção do tecido humano e na preservação da fé e justiça em meio aos desafios enfrentados por suas gerações. As tradições religiosas, especialmente ao explorar as linhagens de Caim e Avã, em contraste com Sete e Azura, oferecem uma intrigante dualidade na condição humana, expressa por meio de escolhas morais e espirituais. Caim, como o primogênito de Adão e Eva, trilhou um caminho marcado por escolhas que refletem as falhas humanas. Em contraste, a linhagem de Sete e Azura oferece uma narrativa de escolhas morais e espirituais mais alinhadas com a vontade divina. Essas duas linhagens, apesar de suas diferenças marcantes, possuem sua importância e refletem a dualidade inerente à condição humana, com escolhas morais e espirituais moldando as gerações subsequentes. Aqui, eu enfatizo mais uma vez que o livro dos Jubileus é considerado apócrifo, o que significa que não é oficialmente reconhecido pelas principais tradições religiosas, tanto judaicas quanto cristãs. Todas essas informações a respeito das filhas de Adão e Eva podem sofrer variações de acordo com as diferentes interpretações e crenças religiosas. O texto sagrado é um livro que se concentra nas mensagens mais importantes sobre a fé e nosso relacionamento com o Criador.
Ele não pretende contar todos os detalhes ou histórias de cada pessoa que existiu. Em vez disso, foca nas lições e ensinamentos que são essenciais para a nossa vida espiritual e moral. O Criador usa o texto sagrado para nos mostrar o que é mais importante: seu amor, sua justiça e como Ele quer que vivamos. É importante entender que um único livro, como a Bíblia, não poderia incluir tudo sobre a história ou sobre cada personagem. A Bíblia é como um guia que nos dá as informações necessárias para conhecermos o Criador e seguirmos seus caminhos. Ela nos ajuda a entender o que é crucial para a nossa vida e nosso relacionamento com Ele, sem tentar abarcar todos os aspectos da vida e da história. Os planos do Criador são perfeitos, mas também são maiores do que podemos compreender completamente. A Bíblia nos dá uma visão do amor e da justiça do Criador, mas não revela tudo sobre seus propósitos. Em Isaías 55:8-9, lemos: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que há coisas sobre o Criador e seus planos que estão além da nossa compreensão. O Criador não espera que entendamos tudo. Ele deseja que confiemos nele e busquemos seu amor e orientação. A Bíblia é um presente para nos ajudar a conhecer o Criador melhor e a viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo que não saibamos todos os detalhes.